auxilie, se inscreva no canal, ok? Você vai acione o sininho para você receber as notificações, coloque lá o seu joinha. Isso é muito importante porque pode parecer, né, que não, mas os algoritmos, eles vão atrás daquilo que as pessoas desejam. Então, quando você coloca lá o teu joinha, quando você comenta, coloca um amém, glória a Deus, assim seja, o YouTube e os algoritmos entendem que aquilo é algo bom que deve ser propagado para outras pessoas. E você também que está aí no Instagram, continue conosco, nós temos uma palavra poderosa nesta manhã para que você traga de volta os seus sonhos. Você tem algum sonho? Ou você é daqueles que, olha, eu tinha um sonho, mas agora já não dá mais, não tenho mais tempo? Eu quero te falar, tudo que você tem no teu coração e na tua mente como um sonho, foi Deus que colocou sobre você. Então, isso não é algo aleatório de sua cabeça, mas não, isso é algo que Deus colocou em você. E nós já ministramos aqui em alguns domingos que o futuro, ele já está nas mãos de Deus, e o futuro, ele é agora. Então, quando você nasceu, quando Deus te criou, Ele já colocou as coisas sobre a tua vida. Então, o teu futuro já está certo. E Ele colocou o futuro em nós, através dos sonhos. E esses sonhos, quando nós nos levantamos para realizar, eles acontecem, porque já foi algo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Então, continue, você também do YouTube, não é? Você tem hoje uma palavra de poder, compartilhe isso com algumas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Estão felizes? Nós estamos felizes, porque podemos nos reunir aqui, temos a liberdade de reunirmos em nome de Jesus. E em tantos lugares do mundo, as pessoas não podem se reunir assim, não é? Eu sei que todos sabem, mas muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, no privilégio que é podermos ter uma casa, uma porta aberta e livremente, não é? Com as portas escancaradas aqui, termos o nosso momento de louvor e o nosso momento de palavra, e quem passa na rua recebe da porção do Espírito Santo de Deus. E eu creio muito nisso, que quando nós estamos com uma porta aberta, há um lugar de cura, de restauração, há um lugar onde as pessoas podem se abastecer do que há de melhor para as pessoas nesta terra e nesse tempo, que é a palavra de Deus. Então, somos privilegiados, porque em muitos lugares isso não pode acontecer. E nós ouvimos testemunhos de pessoas que decoram a Bíblia. Então, quando chega uma Bíblia naquele lugar, eles tiram as páginas da Bíblia, e aquela pessoa que pegou aquela página, ela fica encarregada de decorar aquilo. E quando o pastor vai ministrar alguma coisa, às escondidas, ele diz, olha, eu preciso que quem decorou hoje, o Isaías capítulo tal, do versículo tal, que se levante e declare a palavra. E é assim que eles conseguem pregar, porque eles guardaram na memória, não é? Aquilo que Deus colocou no coração. Então, é um privilégio estarmos reunidos aqui. Então, a despeito das dificuldades, eu quero te dizer, nós precisamos, em todas as reuniões e em todas as vezes que você for convidado para uma reunião como essa, você precisa se esforçar, você precisa se levantar e ir, porque nós realizamos muitas coisas na nossa vida, não é mesmo? Nós trabalhamos, nós vamos em algum evento que alguém nos convida, e muitas vezes remanejamos até a nossa agenda para estar naquele lugar, ou que fomos convidados, ou algum trabalho que temos para fazer, mas nem sempre nós temos o mesmo esforço para estar na casa do Senhor. Então algumas pessoas não têm se esforçado, e eu me preocupo com isso como pastor, porque aqui nós nos alimentamos da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu posso ouvir uma palavra no YouTube, inclusive eu posso ouvir a sua palavra mesmo, mas preste atenção numa coisa, o corpo, ele não funciona direito se estiver faltando alguma parte dele, e você é parte do corpo, você faz parte de um lugar onde Deus já te mostrou para você participar. Então, se você não pode participar, ou se você tem arrumado, vamos falar a verdade, algumas desculpas para não estar reunidos aqui,
revise isso na tua vida e se levante e comece a agir de maneira com que você consiga se reunir, amém? A internet é maravilhosa e ela serve para esse nosso contato, principalmente para pessoas que estão distantes, não é? Eu estava ali acompanhando um pouquinho do Instagram e há pessoas de Goiás nos assistindo nessa hora, lá de Goiânia. Então, receba o meu abraço em qualquer parte do Brasil que você estiver, mas você que pode estar reunido aqui, não abra mão desse privilégio, em nome de Jesus, amém? Quem aqui tem sonhos na sua vida? Levante a sua mão. Eu tenho sonhos ainda. E quem aqui alguma vez já pensou assim: eu acho que já passou o tempo deste sonho? Eu já pensei. Eu sei que você já pensou também. Eu quero te dizer, hoje o Senhor vai ressuscitar os sonhos que Ele colocou na tua vida, amém? Então não tem idade, não tem dificuldade. Mas agora é um outro contexto. Mas preste atenção em uma coisa: se Deus colocou um sonho no teu coração, é porque Ele já havia preparado isso na eternidade para você. Então você não vai abrir mão disso, em nome de Jesus, amém? Nós temos falado nas nossas reuniões da forma como Deus age. Deus age em etapas, Deus coloca os propósitos dele nas nossas vidas, e Ele vai agindo assim, e de acordo com como nós nos levantamos e crescendo, nós vamos percebendo as fases em que Deus nos coloca, e as fases quando acontecem as atuações deles nas nossas vidas. Deus prepara um propósito, e então hoje você vai receber uma porção daquilo que Ele colocou para você, amanhã depois, e amanhã e depois também, e assim sucessivamente. Porque depende muito de nós, assim como eu falei do esforço em vir à casa do Senhor, depende de nós compreendermos o chamado do Senhor, compreendermos o propósito do Senhor, compreendermos e escutarmos a voz do Senhor sobre as nossas vidas, e aquilo que Ele colocou sobre nós vai acontecendo através de fases. Ele vai nos mostrando, e à medida que nós vamos compreendendo mais da palavra, à medida que nós vamos orando, na medida em que nós nos reunimos assim, aqui como hoje, essas coisas acontecem. Porque não há como o Senhor colocar tudo de uma vez na nossa vida, não que Ele não tenha poder para fazer isso, mas é porque nós não aguentaríamos. Então, há fases, a forma como Deus age, e Ele coloca isso nas nossas vidas de maneira que a gente consiga acompanhar e compreender. Então, em nome de Jesus, não se prenda às situações que tentam te paralisar, porque senão aquela fase vai ficar estacionada em um determinado ponto, e você não vai conseguir progredir. Você não vai conseguir avançar. E nós temos falado aqui sobre o reino de Deus, quando Jesus ora e Ele diz: Senhor, que venha o teu reino. E como é maravilhoso participar desse reino, como é maravilhoso entender que nós sermos membros desse reino, nós somos diferenciados. Por quê? Porque nós conseguimos ter uma conexão maior com Deus. E assim como acontece no louvor, há uma conexão, há uma vibração dos elementos, há uma vibração das nossas células, e nós conseguimos entender e compreender de uma maneira muito mais inteira e íntegra aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração a cada manhã. Nós falamos aqui sobre as emoções, lembram disso? Olha, não resolva nada se você estiver com um pouco de raiva, nem tão pouco, não é? Tome alguma atitude se você estiver muito eufórico, muito alegre, porque o Espírito Santo de Deus, Ele coloca sobre nós uma capacidade de regularmos as nossas emoções, para que aquilo depois se torne em um sentimento bom e nos faça passar nas fases que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Nós falamos sobre abundância, não é? Abundância que, quando é colocada sobre as nossas vidas, ela não é algo que deve ser presa somente às nossas necessidades, ou até mesmo ao nosso egoísmo. Não, mas ela precisa ser dividida para todos. E algo poderoso que nós temos falado todos esses dias é sobre a atuação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós compreendemos que nós precisamos nos abrir completamente para o Espírito Santo de Deus e entender que Ele precisa tomar posse
das nossas vidas, então nós vamos conseguir ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais alegre, porque nós, conectados com o poder do Espírito Santo de Deus, vamos entender perfeitamente o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E em muitos momentos nós nos perdemos nesta conexão, e em muitos momentos as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos trazem sobre nós uma carga muito pesada, não é mesmo? E nós não temos como medir como é determinada carga sobre você ou determinada carga sobre outra pessoa, porque cada pessoa ela vai entender e sentir a coisa de uma maneira, mas o que eu posso garantir para vocês, através da palavra de Deus, é que o poder de Deus, ele se manifesta com todo o poder, igualmente a todos, e tudo aquilo que você colocar diante do Senhor, vai ser resolvido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te começar a mostrar a você as portas abertas, o como você deve agir, como você deve falar, como você deve ter atitude diante das coisas. E a palavra do Senhor, ela nos mostra em todo tempo, e a partir do Antigo Testamento, que o Senhor em todo tempo ele se levanta para defender o seu povo, em todo tempo ele se levanta para guardar o seu povo, em todo tempo ele se levanta para cuidar e proteger do seu povo, e também se levanta para corrigir o seu povo. E nós precisamos estar atentos a esse manifestar de Deus nas nossas vidas. Deus tem cuidado de você, amém? Deus tem te livrado de coisas que muitas vezes você nem percebeu. Deus tem guardado você, guardado a tua casa. Basta uma oração todos os dias e falar: Senhor, guarda a minha vida, Senhor, cuida da minha família. Onde estiver todos, tenha certeza que o Senhor tem cuidado de todos e sobre todos, em nome de Jesus. E quando esse poder se manifesta nas nossas vidas, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a caminhar em direção aos sonhos de Deus para as nossas vidas. Durante o Antigo Testamento, Deus se manifestou de muitas formas. Até mesmo a teologia trata sobre isso, dizendo que Deus se deixou conhecer, porque Ele é Deus. Ele havia criado o homem, não é? E a mulher, a sua semelhança, e o pecado trouxe essa ruptura, trouxe essa separação. Mas Deus, ele começa a se apresentar e dizer: olha, eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus que faz todas as coisas. E Ele mostra as suas facetas de forma muito diferente. Não que Deus, não é, seja um dia bonzinho e no outro mal. Nele não há variação nos seus sentimentos ou nas suas emoções. Mas é que Deus, Ele é tão eterno, tão grande, tão poderoso, que Ele se manifesta de todas as formas e de todas as maneiras, e Ele precisa em todo o tempo se apresentar a nós, porque a nossa mente ela é limitada em compreender tudo aquilo que Deus é sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que você a partir de hoje, através do poder do Espírito Santo de Deus, comece a compreender aquilo que Deus é na sua vida. Não um velhinho sentado num trono, esperando você pedir alguma coisa quando você precisa. Não, mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está em todos os lugares e se manifesta quando é chamado à tua presença. Deus pode todas as coisas. Então a dificuldade, ela muitas vezes nos traz essa incompreensão do poder de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia então nos mostra a multiforma de Deus, e na sua sabedoria imensa, na sua sabedoria infinita, Ele se apresenta para nós. E Ele, no Antigo Testamento, Ele se mostra de maneiras diferentes nos seus atributos. Não é? Nós terminamos aqui o nosso período de louvor dizendo os nomes do Senhor. Deus que cura é o Deus Rafa. E Ele se apresenta: olha, se vocês precisam de cura, eu sou o Deus Rafa, o Todo-Poderoso, que pode curar a tua vida. Eu sou o Jeová Sebaot, que é o Deus dos exércitos, aquele que luta por você, aquele que está ao teu lado em meio a qualquer dificuldade. E as pessoas no Antigo Testamento, elas precisavam de ter essa figura, porque as coisas ali, não é, funcionava desta maneira. Você tinha um lugar, um espaço onde você morava, e de repente um povo que se mostrava mais forte, ele vinha e queria invadir aquele lugar e tomar todas as coisas, e o povo era roubado, saqueado, e muitas vezes eles eram mortos por conta dessa
invasão, eu quero te dizer, o Senhor dos Exércitos está com você todos os dias, e Ele luta as tuas guerras. Se levante e compreenda o que o Espírito Santo de Deus tem para você nessa manhã, em nome de Jesus. Ele tem sonhos e eles se renovam a cada dia, então vai passando as fases que o Senhor tem mostrado para você passar, amém? E o Jeová Shalom, Shalom em nome de Jesus, o Deus de paz, nada faltando, nada quebrado, tudo no lugar, tudo em ordem, porque Ele é o Deus de paz. E há muitos outros atributos onde Deus se deixa conhecer. Deus se deixa conhecer, Deus se apresenta ao povo, e toda vez que Deus aparecia, toda vez que Deus intervia em alguma situação, Ele mostrava os seus atributos. As pessoas precisavam conhecer, as pessoas precisavam entender a manifestação de Deus, e nós precisamos a cada dia ter esse desejo de conhecer mais do Senhor sobre nós, amém? Nós precisamos a cada dia ir conhecendo mais do Senhor, e na medida que nós vamos conhecendo mais do Senhor, nós vamos passando de fases, e nós vamos entendendo os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas, e quando nós entendemos os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, nós entendemos o propósito, e chegamos no futuro que Deus colocou para cada um de nós. Deus tem bom futuro para você, não é futuro de morte, é futuro de vida. Pastor, você não sabe o que eu passo. Olha, algumas coisas Deus revela para nós, e algumas coisas vocês mesmos falam para nós. E sabe de uma coisa? Nós temos nos levantado em oração por você, para que você se capacite e se torne uma igreja forte e poderosa, alguém que saiba lidar com toda e qualquer situação, alguém que tenha uma palavra. Mas Deus, Ele traz as coisas para nós através de revelação. Então, como as pessoas querem ser curadas se elas não se abrem para a palavra? Como as pessoas querem ser curadas se elas não se abrem para um momento de louvor como esse? Deus não vai derramar a revelação de uma maneira abrupta, de uma maneira única, porque nós não conseguimos nos preparar para isso. Até mesmo lá no Éden, Deus vinha todos os dias, não é se reunir com Adão, se reunir com Eva ali e conversar com eles, e como a gente brinca às vezes, tomar um café da tarde com eles, e Deus vinha a cada dia, paulatinamente revelando as coisas que eles deveriam fazer, e assim era a nossa vida, através de Jesus, todos os dias, Deus tem uma ministração nova, Deus tem algo novo para a nossa vida, o Espírito Santo tem uma revelação nova. E a revelação nova, ela vem através de uma canção, através de uma palavra, através de uma oração, sim, através às vezes de uma revelação de algum profeta, porque há pessoas que até se enganam, né, com relação a isso. Não, a revelação é aquela, não é, onde a pessoa olha para mim, levanta a mão e fala em línguas e diz, eis que te digo. Isso acontece, e é muito bom que isso aconteça, mas na maioria das vezes, o Espírito Santo vem com um insight novo para você. Já aconteceu com você, não é? Você está envolvido em algo que você tem que resolver, e de repente você acordou, você estava almoçando, ou você estava ouvindo um louvor, e veio algo para você, e você fala, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Já aconteceu? Amém? É o Espírito Santo dando ideias para você. Ouça a voz do Espírito Santo todos os dias. A revelação, ela não vem de uma vez só, porque seria muito forte para nós, e seria muito pretensioso nós dizermos, não é, em algum momento da nossa vida, eu conheço tudo sobre Deus. E na teologia, né, quem vai seguindo a sequência dos estudos, tem aqueles que são PhD em divindade. Eu fico pensando nisso, hein, Luquinhas? Eu sou PhD em divindade. Como é que isso funciona? Amém, meu querido? Em nome de Jesus, estude o máximo que você puder. Mas o Espírito Santo, Ele vai revelando uma porção nova a cada dia para nossas vidas.
E isso é algo tão saudável, tão salutar, porque nós começamos a compreender a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, e nós começamos a nos alimentar daquilo, e nós começamos a crescer, e nós começamos a ter mais conhecimento, e nós começamos a compreender melhor o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus tem para aquilo que nos envolve. A dúvida começa a sair do nosso coração, você começa a caminhar de uma maneira mais firme, mais ativado, de uma maneira que você ouve e escuta a voz do Espírito Santo, e isso nos alimenta, e isso nos faz crescer, porque Deus ele não está limitado num tempo, mas Deus coloca fases para que a gente se alimente e compreenda mais do seu poder. Deus não está preso a um espaço. Ei, você está num momento ruim, talvez esteja, mas você não está limitado dentro desse espaço, porque o poder do nome de Jesus, ele tem a capacidade de te tirar daí. E as pessoas não conseguem compreender, por quê? Porque elas ficam pensando, olha, agora acabou para mim, e elas se esquecem do poder de Deus. E eu vejo muitas pessoas nas redes sociais dizendo, olha, é porque eu não tive isso na minha vida, e eu estou passando essa dificuldade hoje, olha, porque eu tive falta de amor quando eu era criança, e hoje eu sou uma pessoa que não consigo expressar amor sobre ninguém, é porque me faltou alguma coisa durante a vida, e agora eu tenho medo, e eu preciso me prender àquilo. Eu conheci uma pessoa que passou dificuldade quando estava na infância, e ele me convidou para ir na casa dele, e sério, ele tinha assim uns 3 daqueles freezers horizontais, e ali havia carne, havia peixe, havia tantas coisas. Eu falei, meu amigo, se der tempo de você comer tudo isso em vida, quer dizer, eu pensei, não falei para ele, ministrei ele de outra maneira, mas se tivesse tempo dele conseguir consumir aquilo, eu acho que a vida dele que ele tem para frente não dá tempo de comer tudo aquilo. Por quê? Porque está preso num sentimento, preso num espaço, e ele não consegue sair daquela bolha, que é a coisa que todo mundo usa hoje. A pessoa está presa dentro daquele lugar. Em nome de Jesus, o poder de Deus vai ser revelado para você na medida que você vai precisando e na medida que você vai pedindo, amém? Se levante nesta manhã, se levante onde você estiver e comece a agir de maneira, Senhor, eu preciso disso da minha vida, mas a par e passo disso, eu preciso conhecer a Tua vontade sobre mim, eu preciso saber do meu futuro, para que eu consiga caminhar e andar de acordo com o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa caminhada cristã, nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de crescer a cada dia, amém? Então, em nome de Jesus, tire a preguiça, em nome de Jesus, dê um tchau para esse sono que te pega toda vez que você começa a ler a palavra. Já aconteceu com você? Então, você não é o único, e sabe por que isso acontece? Porque o inimigo não quer que você leia, então começa a vir um sono, começa a vir uma coisa, e você lê um texto ali, e você não entende nada daquilo. Eu quero te falar em nome de Jesus, o Senhor, a partir de hoje, a cada vez que você se abrir para a revelação, Ele vai te revelar as coisas, amém? Você crê? Em nome de Jesus, Ele vai te revelar aquilo que é para a tua vida e aquilo que é para as pessoas que estão ao teu redor. Ele vai te revelar aquilo que Ele tem como projeto de sustento para você, como projeto espiritual, ministerial, e as coisas vão ficar muito mais claras. Em nome de Jesus, o povo de Deus precisa se levantar, porque Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos livra, é aquele que nos acolhe e é aquele também que nos corrige. Então, quando nós estamos conectados na mesma frequência do Espírito Santo, o Senhor corrige a nossa rota. O Senhor corrige e fala, olha, vocês precisam caminhar por aqui. Hoje essa semana tivemos, nesses dias, notícia do avião que caiu, e eu estava vendo algumas explicações, não só disso que aconteceu, mas até sobre a rota do avião, que o avião ele vai numa distância tão grande, que se o piloto ali, ele colocar as coordenadas um pouquinho errado, vai completamente fora do alvo, não é? Porque é tão grande a distância. A mesma coisa de uma flecha, se não mirar direito, ela vai tomar um rumo completamente diferente, de acordo com a distância da força que foi aplicada para que ela se locomovesse. Em nome de Jesus, o Senhor vai te corrigir nessa manhã, para que você entre na rota daquilo que Ele tem para você, amém? Deus, Ele é o nosso Pai,
Nós apresentamos aqui no domingo passado a forma como Jesus orou lá em Mateus 6, e ele diz: Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E assim é sobre a tua vida, que a vontade do Senhor venha sobre você a cada dia. O que Jesus estava fazendo? Lembram da ministração de domingo? O povo, ele ficou com medo da presença de Deus. Ele ficou tão temeroso da presença de Deus, que ele pediu: Moisés, seja o nosso interlocutor, seja aquele que faça, não é, a interpretação daquilo que deve acontecer, do relacionamento que o Senhor quer ter conosco e daquilo que nós devemos ter como relacionamento com o Senhor. E Moisés, ele se levanta como um homem que vai ser aquele que vai intermediar e que vai, não é, falar: olha, o que Deus quer é isso, Deus, o que o povo está pedindo é isso. Então Jesus, ele vem e quebra essa barreira. Em nome de Jesus, não crie uma barreira da tua relação com Deus, amém? Não crie uma barreira achando que só porque você, né, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso ao Pai. E Jesus, ele apresenta agora: olha, quando vocês forem orar, diga Pai. E é fácil conhecer uma pessoa quando ela está bastante ligada com Deus. Ela diz: Pai, eu quero orar nessa hora. Por quê? Porque ela tem intimidade, porque ela começou a compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. E Jesus fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. A tradução da palavra vontade significa sonhos. Senhor, que seja realizado os sonhos dos teus filhos aqui na terra, porque nós estamos nesse reino e estamos envolvidos nesse reino e nós queremos crescer. E eu quero que o meu povo aprenda a ter uma relação com o Senhor, em nome de Jesus. Sonhe os sonhos que Deus tem para você. Sonhe aquilo que Deus tem para você. Deus nos criou, e quando Ele nos criou, Ele já colocou sobre nós os sonhos dele para as nossas vidas. Em nome de Jesus, você vai começar a ter todo dia a revelação dos sonhos de Deus sobre você, amém? Então se levante, comece a agir, tire essa tristeza do seu coração, tire a paralisia, tire tudo aquilo que tenta te impedir e comece a vivenciar os sonhos de Deus sobre você, os insights que o Espírito Santo de Deus coloca sobre você, o alinhamento que Deus tem para colocar para que você alcance o alvo. E não há nada melhor do que nós estarmos debaixo do propósito de Deus. Não há nada melhor do que ter a certeza de que estamos caminhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a felicidade não é algo, a felicidade, ele é alguém, e a felicidade é Jesus nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, se levante todas as manhãs disposto a se colocar na presença de Deus. Isso não é uma prisão, isso é algo que nos deixa livre. As coisas ao nosso redor tentam dizer ao contrário, mas a palavra do Senhor nos diz que nele nós somos livres. Em Jeremias, no capítulo 29, depois você vai ler lá: Deus tem para nós sonhos de paz para o fim que desejamos. E deixa eu te falar algo nessa manhã. Quem não sonha é uma pessoa muito triste. Quem não sonha é uma pessoa que está morta. Está vivendo, está indo para os lugares, come, né? Toma café, almoça e janta, faz algumas coisas, mas ela está morta. E a gente vê hoje o relato de muitas pessoas assim. E as redes sociais estão aí. Pessoas que até expõem as suas vidas para pessoas que elas nem conhecem, porque coloca ali um texto, coloca ali uma frase, ou coloca ali uma declaração própria, e você percebe claramente que aquela pessoa está pedindo ajuda. Então, a falta de sonhos que essa pessoa tem. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos os sonhos, nós estamos mortos. O Senhor Deus, quando nos criou, colocou os sonhos dele sobre as nossas vidas. E a gente vai vivendo e acontecendo tantas coisas que tentam impedir isso, e às vezes a gente cai nessa armadilha. Mas eu quero te falar, o Senhor ressuscita os teus sonhos hoje, amém? Não há nada impossível para Deus. O Senhor ressuscita os seus sonhos hoje.
Os sonhos do Senhor nos levanta e nos faz viver o propósito dEle para nossas vidas. Quando nós capturamos o coração de Deus, o coração dos sonhos de Deus, nós também nos tornamos sonhadores dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Cada sonho de Deus em nosso coração haverá etapas, haverá fases, haverá ciclos. E vocês lembram que eu ministrei aqui? O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é um tempo linear. O tempo de Deus, ele é cíclico. E nós precisamos, a cada novo ciclo, sair daquele ciclo antigo e entrar nos ciclos que Deus tem para nós, porque isso é o sonho de Deus para as nossas vidas. Os sonhos não se cumprem automaticamente, mas existe um processo. Deus coloca primeiro em nós uma semente, e nós somos responsáveis em regar essa semente. Eu vi uma discussão nesta semana, e alguém fez uma pergunta: olha, por que não é? Há pessoas que a gente às vezes até conhece e sabe que ela não tem uma vida tão regrada com Deus, pessoas que até mesmo nós sabemos que não são tão justas. Eu não quero me aprofundar nisso, mas eu quero dizer que Deus, Ele não honra aquela pessoa, mas Ele honra a semente que Ele coloca no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque a semente é algo que Deus coloca em nós. E se eu tenho que distribuir a semente que eu tenho para vocês, eu distribuo, e você tem que tomar conta dessa semente, e essa semente vai frutificar em nome de Jesus. Então é tempo do povo de Deus tomar conta, tomar posse, tomar responsabilidade das sementes que são colocadas no nosso coração, nas nossas emoções e no nosso sentimento, para que a gente não mate a semente que Deus colocou em nós. E isso é muito sério. Se você matar a semente que Deus colocou em você, você não vai ver mais o futuro. Se você matar a semente que Deus colocou em você, não vendo o futuro, você não consegue viver o presente de uma maneira assertiva. Traga essa reflexão ao seu coração. Viva aquilo que Deus tem para você. Não perca a capacidade de ver os sonhos de Deus na tua vida. Eu quero profetizar sobre você. Você vai recuperar a capacidade de sonhar, amém? Você não vai ser dominado por aquela emoção momentânea. Você vai ser dominado por uma capacidade de sonhar, uma semente que Deus colocou sobre você, e você vai crescer em nome de Jesus. Deus tem projetos para você, e os projetos que Deus tem para você, são projetos que vai mudar a humanidade. Ah, pastor, mas como é que pode eu aqui em Arthur Alvim mudar a humanidade? Creia, somente creia, e ande dentro do processo que Deus tem para você, em nome de Jesus. O que te fez parar de sonhar? Foi algum trauma? Foi alguma decepção? Foi o abandono? Ah, mas eu tentei tal coisa e não deu certo. Eu tentei fazer alguma coisa, sabe? Me chamaram a atenção e eu não consegui realizar. Eu quero te dizer, o Senhor está recuperando os teus sonhos hoje em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra, Lucas 22, 50 a 51. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Deixe aí a sua curtida, coloque um comentário. E nós, começamos a palavra de hoje com essa introdução. E você se prenda agora e ouça o que Deus tem ainda a falar com você e aquilo que está falando aqui no texto de Lucas. Lucas 22, no versículos 50 e 51. A palavra de Deus diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai de amor, a tua palavra é ela que tem todo o poder, e nós nos abrimos a ela, e que o teu Espírito tenha total fluir nas nossas vidas ainda nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lucas,
nesse capítulo e nesses 2 versículos mostram alguma coisa muito grande para nós. Ele mostra ali Jesus, que ele estava num momento de perseguição contínua. O ministério de Jesus, no ministério de Jesus, ele sofreu uma perseguição muito grande. Mas aqui, a perseguição ela é muito maior, porque já estava chegando, não é o momento em que ele iria ser crucificado. Então, havia uma perseguição massiva, algo muito tenso, violento, né? Algo que estava ali para acontecer, para que começasse então esse processo mais doloroso que Jesus passou por nós. E Jesus, durante seu ministério, ele teve muito problema com algumas pessoas, e ele teve problema também com as autoridades eclesiásticas da época, com as autoridades espirituais da época, porque eles não conseguiam compreender em Jesus como aquele que havia sido enviado por Deus. E muitas pessoas ainda não conseguem compreender isso, até mesmo o próprio povo de Deus, muitos infelizmente ainda não conseguem compreender, porque para eles Jesus foi alguém muito importante, um mestre, mas ele está morto. Eles não conseguem compreender que Jesus ressuscitou, e aqui Jesus está diante de um momento em que ele iria ser preso. Então naquela confusão, naquela manifestação de pessoas, não é? Há um momento ali de violência, e então Pedro, ele, não é, como era muito mais intuitivo e não conseguia regrar muito bem as suas emoções até então, ele vai e corta a orelha de Malco. E Malco fica ali então, não é, numa situação complicada. E imagina você num tempo desse, com a orelha cortada, imagina o quanto sangra, devia estar sangrando aquilo. E as pessoas, não é, e os discípulos perguntando um para o outro: olha, será que agora a gente tem que fazer uma confusão aqui, uma briga generalizada? Jesus levanta e fala: ei, pode parar com isso. Jesus vai, pega a orelha e coloca a orelha de Malco novamente. E se vocês repararem bem, o que o texto nos fala o que? A orelha direita. Alguns textos nos outros evangelhos não dão essa declaração, não é? Mas aqui em Lucas, especialmente, ele fala: olha, cortou a orelha direita. E por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque Malco, ele teve os seus sonhos trazidos à tona novamente. Quando Pedro corta a sua orelha, aquilo significou algo completamente, algo que desabou na vida de Malco. Sabe, Malco, sabe por quê? Porque ele estava se preparando para ser um sacerdote. Ele estava se preparando, não é, para ser alguém que iria fazer aquilo que, quando houvesse um espaço, um sacerdote morresse, ele ia ocupar aquele lugar. Ele era de uma tribo especial, ele era da tribo de Levi, e o que era pedido, aquilo que era um requisito para ser um sacerdote, era alguém que não tivesse nenhum problema, é alguém que tivesse, não é, até mesmo a sua aparência bem formada, não exatamente bonito, mas ele não poderia ter, não é, nenhum defeito, se nós pudermos dizer assim. E antes que alguém se levante em dizer alguma coisa, não é, de que a palavra de Deus é isso ou aquilo, eu quero te dizer, até hoje, dependendo do cargo que você precisar ocupar, se for alguma coisa militar ou até mesmo na saúde, você precisa ter, não é, todos os atributos físicos para conseguir atingir aquilo, não é mesmo? Então, antes que alguém diga isso, para atingir também, conseguir ser um sacerdote, a pessoa não poderia ter nenhum defeito, nenhuma parte faltando, porque ela precisava estar íntegra para realizar o sacerdócio. E Malco, ele estudou, tinha que estudar muito tempo. Malco precisava, não é, crescer no conhecimento das escrituras que haviam até então. Ele precisava se desenvolver, ele estava num estágio, ele estava num processo. Aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele, ele estava então passando as fases e se preparando para que aquilo acontecesse na vida dele. E aí vem um cara impetuoso como Pedro e corta sua orelha. Naquele momento, Malco começa a olhar e ele começa a pensar: agora tudo acabou para mim.
Agora as coisas começaram a ficar complicadas. E agora o que eu vou fazer da minha vida? E muitas vezes nós passamos situações na nossa vida em que a gente pensa: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Como será? E agora? Como vai acontecer? Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, Ele vai pegar aquele pedacinho que foi cortado e vai colocar em você novamente. E ninguém vai nem perceber aquilo que você perdeu. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece aquilo que você precisa, e nenhum sonho teu vai ficar para trás, nenhum sonho teu vai ficar preso a uma fase, mas vai continuar em nome de Jesus, porque Ele é Pai, Ele te ama e Ele te conhece. Malco, ele olha aquela situação e fala: agora acabou para mim. Agora as coisas começaram a complicar, mas isso era um detalhe muito importante. A orelha direita era um detalhe muito importante. Abra sua Bíblia comigo lá em Levíticos, no capítulo 21, no versículo 17. Levítico 21, 17. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, e quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Percebem aí? Havia requisitos e havia exigências. Agora lá o versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aí agora volta um pouquinho lá, no capítulo 14. No versículo 14. E agora o Senhor vai começar a esclarecer para você o porquê que Malco, oh meu Deus, por que Malco estava tão preocupado naquele momento? O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita. Aquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Naquele momento, Malco, ele vê a sua orelha no chão e ele fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com meus sonhos? E foram os segundos mais longos da vida de Malco. Porque ele olha e fala: eu me preparei, eu estudei, eu investi o meu tempo, eu passei dias e houveram noites em que eu precisei ficar estudando, porque no outro dia o sacerdote ele ia me fazer uma prova. E agora o que eu faço? Será que eu me enganei? Será que eu achei que Deus tinha esse propósito para a minha vida? Será que Deus havia colocado sobre mim esse sonho e não era isso e eu entendi errado? E agora vem esse discípulo de Jesus, corta a minha orelha e eu estava aqui, não era nem para eu estar aqui. O que eu vou fazer da minha vida agora? E o Senhor te fala: tudo vai ressuscitar, os teus sonhos vão ressuscitar. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que Jesus olhou para Malco, e olhou para ele e viu, fez o raio-x da vida de Malco, Deus tem o raio-x da tua vida nas suas mãos. E Ele olha para você, Ele entende que Deus colocou, e Ele sabe o que Deus colocou sobre você. Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe das fases que você tem passado, Ele sabe da fase em que você se paralisou. E Ele se levanta nessa manhã para te dizer: eu ressuscito os teus sonhos, eu ressuscito os teus sonhos, eu ressuscito os teus sonhos. Jesus pode fazer hoje a mesma coisa com você. Jesus pode ressuscitar os teus sonhos. Jesus pode ressuscitar os seus projetos. Jesus pode ressuscitar a sua rota. Jesus, Ele pode ressuscitar aquilo que você já estava achando que estava morto.
Ele ressuscita hoje, porque Ele tem todo o poder para isso. Então se abra para o poder de Deus. Deixe Jesus pegar aquele pedaço que foi cortado de você e implantar novamente em você. Pegar aquele pedaço que foi morto, que foi tirado fora e ressuscitar em você. Porque Jesus, Ele é isso nas nossas vidas. Jesus, Ele é ressurreição. Jesus, Ele é vida. Em Jesus nada está morto, mas Jesus ressuscita todas as coisas. E Jesus ressuscita o seu sonho hoje, em nome de Jesus. Então, se levante e creia. Se você abriu mão de algum sonho, ele está nas tuas mãos hoje. Se você desistiu de alguma coisa, ele está nas tuas mãos hoje. Não pare de sonhar, porque se você parar de sonhar, você vai ficar como aqueles instantes em que Malco olhou e falou: agora acabou para mim, agora tudo, cessou. Não está morto, em nome de Jesus. Mas Jesus, Ele ressuscita. Jesus ressuscitou Malco fisicamente, e Ele reconectou o propósito da vida de Malco com aquilo que Deus tinha para ele. O Senhor Jesus te reconecta hoje novamente com o propósito, com os sonhos e com aquilo que Deus tem para você. Creia, tome atitude, se levante em nome de Jesus. Não deixe que a tristeza ou as situações que se mostram para você te afaste do poder de Deus. Deus vai ressuscitar os teus sonhos hoje. A ressurreição no nome de Jesus. Se reconecte hoje com o poder do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pessoas hoje têm passado os sentimentos e têm estado com as suas emoções completamente abaladas, e o espírito de morte tem pego as pessoas, o espírito de tristeza tem pego hoje as pessoas. Deus está ressuscitando os seus sonhos hoje. Jesus se importou com Malco, Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Somos donos do nosso futuro, porque Deus já colocou esses sonhos em nós. Você já parou para pensar? Deus te criou, Ele colocou a semente, esse sonho é seu, você é o dono dele. Então haja para que os sonhos de Deus aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. 1 Coríntios 3, lá no versículo 22 e 23, eu já estou terminando. Diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Prestou atenção na sequência? E Paulo está dizendo aqui: tudo é vosso. O futuro é seu. Nós somos de Jesus. E Jesus é de Deus, amém? Abrace os sonhos que Deus colocou sobre a tua vida. Não desista. A palavra desta manhã para você: abraça os sonhos que Deus deu para você e não desista, em nome de Jesus. O apóstolo Fernando tinha uma frase, eu quero ler para vocês. Ele diz assim: Deus não tem pesadelos com você, Deus tem sonhos com você. Quem já passou algum trauma na sua vida sabe que por um tempo da vida você fica tendo pesadelos, né? A Patrícia já tomou muito soco de mim, assim, dormindo, né? Porque eu tinha alguns pesadelos de algo que tinha acontecido na minha vida, e graças a Deus já fui liberto. E é muito diferente quando você tem sonhos, não é? O dia que eu conto até hoje que eu sonhei com uma palavra que o Senhor queria que eu ministrasse, e eu comecei a sonhar, e sonhar, e sonhar, e teve uma hora que o Espírito Santo falou: ei, você não vai levantar para anotar, porque eu sei que você vai esquecer tudo, né? E eu levantei, sentei assim numa mesa que a gente tem na nossa sala, catei a primeira folha que eu achei, e meio dormindo, meio acordado, eu comecei a escrever, e o Senhor me deu uma ministração toda, e o Senhor tem isso para você. O Senhor vai ter sonhos de revelação sobre a tua família. O Senhor vai ter sonhos para você de revelação sobre os teus projetos, no seu trabalho, no seu ministério. Você que nos acompanha nas redes, o Senhor tem sonhos para você. Não é essa vida que Deus tem para você. Não é isso.
Nós estamos envolvidos pelo reino do Senhor Jesus. E quando nós estamos envolvidos nesse reino, o Senhor, Ele se torna o nosso Pai. Enquanto Ele se torna o nosso Pai, nós podemos ter acesso livremente, como um filho tem o acesso a um Pai que é de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é o que está se mostrando diante de você o que te domina, mas é o poder de Jesus que te domina. Amém? Em nome de Jesus, a igreja vai orar agora e eu quero falar especialmente com você nas redes sociais. Você do Instagram, você do YouTube. Há um poder de Deus manifesto sobre a nossa nação. E o Senhor tem se levantado para um avivamento. E eu quero te falar hoje de uma maneira especial para dois tipos de pessoas. O primeiro, você que se afastou do poder de Deus. E o segundo é você que tem ouvido as nossas palavras e as palavras até mesmo de outros ministérios, mas você não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. O que é aceitar Jesus como Senhor da vida? É algo muito simples. É reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E nele nós podemos colocar a nossa confiança. E nele nós temos então acesso ao Pai. E podemos ter uma vida de paz aqui neste lugar, mesmo com dificuldades. É uma paz que o Senhor coloca nos nossos corações. E ter a certeza de um dia, quando nós partirmos daqui, nós vamos morar com Ele no reino celestial. Então, você que nos acompanha, quer aceitar Jesus no seu coração hoje? Quer receber esse poder na tua vida, sendo manifesto? E Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, preste o máximo de atenção no que eu vou te falar agora. E repita assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Faz morada no meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude e que o Senhor ressuscite os sonhos de Deus na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo. Diga isso: eu te recebo como Senhor e como Salvador. Eu quero viver o teu propósito, o propósito de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.